Observe com atenção, porque a virada real começa antes do ano novo. Existe um tipo de mudança que quase todo mundo tenta empurrar para uma data bonita, como se o calendário tivesse força própria. A pessoa diz que vai virar a chave quando chegar o dia 1, como se o número novo no topo da folha resolvesse o que vem se arrastando por dentro há meses. Só que a mente não funciona por datas. A mente funciona por ritmo, por repetição, por história que a gente conta para si mesmo sem perceber. E é exatamente por isso que a virada verdadeira costuma nascer bem antes do ano novo, num lugar que quase ninguém enxerga, na forma como você está terminando o ano por dentro, no jeito como você está sustentando seus pensamentos quando ninguém está olhando, e no tipo de conversa silenciosa que você faz consigo mesmo quando a vida aperta. Quando o ano está acabando, existe um cansaço específico que não é só do corpo. É um cansaço mental, como se a cabeça estivesse cheia de abas abertas, cheio de coisas não resolvidas, cheio de promessas que ficaram pelo caminho. E nesse estado, a mente procura atalhos. Ela quer um evento, um marco, uma virada externa que dê a sensação de agora vai. É quase um alívio imaginar que uma data pode fazer o trabalho pesado por você. Só que na prática, esse agora vai costuma durar pouco quando nasce desse tipo de fantasia, porque ele não muda o que realmente controla o seu dia, o padrão interno. A virada que dura não começa com empolgação, ela começa com alinhamento. E alinhamento, para gente comum e cansada, não é algo místico nem complicado. É a sensação simples de que a sua cabeça está apontando para o mesmo lugar que a sua vida precisa ir. Muita gente entra em janeiro com duas forças brigando dentro. Uma parte querendo mudança e outra parte com medo de perder o pouco controle que ainda tem. A parte que quer mudança faz listas, planeja, sonha. A parte com medo lembra do passado, lembra do que deu errado, lembra do tempo perdido, lembra da conta atrasada, do relacionamento difícil, do corpo cansado, do ambiente pesado. A primeira semana vira um cabo de guerra silencioso. E aí, quando a rotina volta, a mente escolhe o caminho conhecido, não porque você não tem força, mas porque o cérebro economiza energia e prefere o familiar. É por isso que tanta promessa de começo de ano quebra tão rápido. Não é falta de vontade, é falta de base emocional e mental. Uma base que se constrói antes, quando você começa a fechar o ano de um jeito diferente por dentro, mesmo que por fora ainda esteja tudo igual. Aqui entra uma ideia simples, mas poderosa. O fim do ano não é só uma data que passa, é um estado. Você pode estar em dezembro por fora e por dentro já estar repetindo o mesmo clima mental de sempre. Ansiedade, comparação, cobrança, pressa, culpa, sensação de atraso. Esse estado mental é como um filtro que colore tudo. Se o filtro continua o mesmo, o ano troca e a experiência interna continua. A prosperidade prática para quem está cansado começa quando esse filtro começa a mudar. Não com pensamento positivo forçado, nem com frases prontas, mas com um tipo de clareza que dá chão. Clareza é quando você consegue distinguir o que é fato do que é ruído, o que é responsabilidade do que é peso desnecessário, o que é prioridade do que é distração. E essa distinção não acontece no dia 1 como um passe de mágica. Ela nasce quando você cria pequenos momentos de honestidade consigo mesmo antes do barulho do ano novo tomar conta. Prosperidade, no sentido mais realista, não é só dinheiro. Mas dinheiro faz parte porque ele mexe com segurança, autonomia e paz. E a mente que prospera não é uma mente que nunca erra. É uma mente que não vive no modo apagando incêndio. O modo apagando incêndio é aquele estado em que tudo parece urgente, tudo parece atrasado e você vive reagindo ao dia. Isso cansa, e quando cansa, você toma decisões piores, faz escolhas mais rápidas, aceita menos do que merece,
adia o que é importante e entra num ciclo em que a vida fica pesada demais para crescer. O ano novo, nesse cenário, vira só mais um capítulo do mesmo livro. A virada começa antes, quando você percebe esse modo automático e começa a reduzir pouco a pouco o volume dele. Não é uma mudança dramática, é uma mudança de postura interna. É quando você deixa de esperar o dia perfeito e começa a construir um tipo de estabilidade que aguenta a realidade. Repare como o fim do ano costuma mexer com duas coisas que bagunçam a mente: comparação e expectativa. Você vê a vida dos outros em festa, viagem, conquistas, e mesmo que você saiba que ali tem recorte, você sente alguma coisa. A mente compara sem pedir licença. Ao mesmo tempo, vem a expectativa de que, ano que vem, eu preciso estar melhor. E isso vira um peso. E quando a expectativa vira peso, ela não motiva, ela paralisa. A pessoa fica com medo de começar e confirmar que não consegue. Ou começa e desiste rápido para não lidar com o próprio julgamento. A virada antes do ano novo acontece quando você tira a comparação do centro e coloca a responsabilidade no lugar certo. Responsabilidade aqui não é se culpar, é enxergar com serenidade o que está sob seu alcance hoje e o que não está. É parar de usar a vida do outro como régua e começar a usar a sua própria verdade como direção. Existe também um ponto espiritual, mas de um jeito pé no chão. Um tipo de espiritualidade prática, que não depende de linguagem difícil. É aquela sensação de que sua vida tem um sentido maior do que o caos do mês, e que você não precisa estar em guerra com você mesmo para avançar. Muita gente vive como se Deus, a vida, o destino, ou qualquer força maior estivesse exigindo perfeição imediata. Só que crescimento real costuma vir junto com humildade, reconhecer limites, reconhecer fases, reconhecer que o processo é humano. Quando você entra em janeiro achando que precisa provar algo, você já começa com tensão. Quando você entra com uma postura interna de aprendizado, você começa com espaço. E espaço mental é um tipo de riqueza que poucas pessoas valorizam, mas que muda tudo. Porque quando você tem espaço, você pensa melhor. Quando você pensa melhor, você escolhe melhor. Quando você escolhe melhor, você colhe melhor. Agora, trazendo isso para o concreto, para a vida de quem trabalha, cuida de casa, tem problemas reais, boletos reais, família real, e às vezes nem tempo para respirar direito. A virada antes do ano novo não exige grandes atitudes visíveis. Ela começa com um tipo de organização interna que cabe em qualquer rotina. É quando você deixa de encerrar o ano só com listas e começa a encerrar com entendimento. Entendimento do que drenou você, do que te sustentou, do que você repetiu sem perceber, do que você aceitou por medo, do que você adiou por cansaço, do que você fez bem mesmo sem se elogiar. Esse entendimento não é uma sessão de culpa, é um inventário emocional. E inventário emocional é uma ferramenta silenciosa de prosperidade, porque prosperidade exige energia, e energia vaza quando você não entende onde está sangrando por dentro. Pensa numa pessoa que termina o ano dizendo: "Eu não fiz nada direito". Essa frase parece só desabafo, mas ela vira identidade se repetida, e identidade vira comportamento. Quando alguém acredita que não faz nada direito, essa pessoa se protege, evita desafios, evita se expor, evita tentar de novo, ou tenta de um jeito ansioso, buscando aprovação. E a ansiedade vira pressa, e a pressa vira erro, e o erro confirma a crença. A virada antes do ano novo começa quando você começa a mudar o tom da conversa interna. Não para fingir que está tudo ótimo, mas para falar com verdade e com justiça. Justiça interna é reconhecer falhas sem se reduzir a elas. É reconhecer esforço sem romantizar sofrimento.
É reconhecer vitórias pequenas sem desprezar. Isso muda a maneira como seu cérebro entra no próximo ciclo. E o próximo ciclo, mesmo que venha com as mesmas dificuldades, encontra uma mente menos hostil e mais lúcida. Outro ponto. A mente cansada confunde falta de motivação com falta de direção. Muitas vezes, a pessoa não está sem motivação. Ela está sem clareza. Ela acorda e não sabe qual é o primeiro passo que faz sentido. E aí faz qualquer coisa e depois se culpa. Prosperidade prática nasce quando você faz menos coisas, mas as coisas certas, de forma constante. Só que constância não nasce do esforço bruto, nasce de um arranjo interno. E esse arranjo começa antes do ano virar, quando você começa a simplificar o que está complexo demais na sua cabeça. Em vez de pensar, minha vida inteira precisa mudar, você passa a ver qual é o próximo ponto que, se eu ajustar, diminui o peso do meu dia. É um jeito mais humano de crescer, e quando o crescimento vira humano, ele vira possível. Você já viu como algumas pessoas parecem andar para frente, mesmo sem ter grandes recursos? Não é porque elas não se cansam, elas se cansam. Mas por dentro, elas têm uma relação diferente com o tempo. Elas não depositam toda a esperança numa virada externa. Elas constroem uma virada interna por camadas. Uma camada é mental. Elas não alimentam pensamentos que as deixam menores por muito tempo. Outra camada é emocional. Elas se regulam quando escorregam, sem se destruir. Outra camada é espiritual. Elas mantêm alguma conexão com sentido, com propósito, com fé, com algo maior que a pressa. E outra camada é prática. Elas criam pequenos hábitos de decisão que protegem o futuro, mesmo quando o presente está difícil. Perceba que isso não exige uma vida perfeita, exige uma mente organizada o suficiente para não se sabotar o tempo inteiro. No fim do ano, é comum a gente querer fechar ciclos de forma dramática. Mas fechar ciclo na prática é reduzir pendências internas. Às vezes, a pendência não é uma conta. É uma conversa não feita, um perdão não elaborado, uma culpa antiga, uma frustração guardada, um medo que você finge que não existe, e o que fica guardado pesa. Não aparece no espelho, mas aparece na disposição, na irritação, na dificuldade de focar, no impulso de gastar para aliviar, no impulso de comer para anestesiar, no impulso de rolar a tela para escapar. Prosperidade não combina com anestesia constante, porque anestesia rouba presença. E presença é o lugar onde decisões melhores nascem. Quando você começa a encerrar o ano olhando para essas pendências internas com mais honestidade e menos dramatização, você começa a entrar num estado mental mais limpo. Não é um novo você, é um você menos carregado. E aqui tem um detalhe importante: essa mudança não precisa ser anunciada. Ela pode ser silenciosa. Você não precisa provar para ninguém que está entrando com tudo no próximo ano. Aliás, quando você sente necessidade de provar, isso às vezes é só insegurança tentando se fantasiar de confiança. O movimento mais forte costuma ser interno. Você começa a se respeitar em pequenas escolhas. Respeito aqui é simples. Você não negocia tanto com aquilo que te destrói. Você não se abandona tão rápido. Você não fica se colocando por último como se isso fosse virtude. Você não faz promessas grandiosas para compensar um sentimento de insuficiência. Você começa a construir uma confiança que vem de coerência, não de entusiasmo. E coerência é algo que dá para começar antes do ano novo, com o que você já tem, do jeito que está. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, tá, mas minha vida está difícil, meu fim de ano está pesado, eu estou sem energia. E isso é real. É justamente por isso que a virada antes do ano novo é tão valiosa. Ela respeita o seu cansaço e trabalha com ele,
não contra ele. Uma mente cansada não precisa de mais cobrança, precisa de mais direção e mais calma. Quando você cria uma direção interna, o cansaço diminui um pouco, porque o cérebro para de ficar correndo em círculos. Você começa a sentir uma coisa rara, a sensação de que há um caminho, mesmo que lento. E essa sensação por si só já é um tipo de prosperidade, porque ela devolve esperança prática, não esperança fantasiosa. É esperança que dá vontade de continuar. E ainda tem uma última camada dessa ideia. A virada antes do Ano Novo começa quando você entende que Ano Novo não é um salvador, é apenas um cenário. O que define seu próximo ciclo não é o número do ano, é o estado interno com que você entra nele. Se você entra carregado de pressa, culpa e comparação, você leva isso junto. Se você entra com um pouco mais de clareza, respeito próprio e alinhamento, você leva isso junto também. E a vida responde ao que você carrega por dentro, porque é isso que decide como você fala, como você reage, como você escolhe, como você insiste, como você recua, como você administra dinheiro, como você se posiciona, como você cuida do seu tempo, como você se trata nos dias ruins. Talvez a pergunta mais importante não seja o que eu vou fazer no ano que vem, mas quem eu estou sendo agora, no fim do ano, quando ninguém está vendo. Porque é aí que a virada começa. No jeito como você termina, no jeito como você se observa, no jeito como você volta para si mesmo quando a mente dispara, no jeito como você se organiza por dentro antes de tentar organizar o mundo lá fora. E quando essa base começa a se formar, algo muda de forma muito sutil. O próximo ano deixa de ser uma promessa distante e começa a ser uma continuidade mais consciente. Não porque você já resolveu tudo, mas porque você já começou a mudar o lugar de onde você vive. Quando a virada começa antes do Ano Novo, ela costuma aparecer primeiro como um incômodo silencioso, não como entusiasmo. É aquela sensação estranha de que continuar do mesmo jeito vai custar caro demais, mesmo que mudar também assuste. Esse incômodo não grita, não faz cena, mas insiste. Ele surge quando você percebe que está cansado não só da situação, mas do modo como vem lidando com ela. E esse ponto é decisivo. Porque enquanto o problema parece estar só fora, a mente continua esperando que algo externo resolva. Quando o desconforto começa a apontar para dentro, não como culpa, mas como percepção, a base da mudança começa a se formar de verdade. Existe uma diferença enorme entre estar cansado da vida e estar cansado de si mesmo. O primeiro tipo de cansaço pede descanso. O segundo pede ajuste. Muita gente confunde os dois e tenta resolver tudo dormindo mais, viajando, se distraindo, quando na verdade o que pesa é a repetição de padrões que já não funcionam. É como andar em círculos carregando uma mochila cheia de coisas antigas. Mesmo quando você para, o peso continua ali. A virada antes do Ano Novo passa por reconhecer o que você vem carregando por hábito, não por necessidade. Pensamentos repetitivos, histórias antigas sobre quem você é, expectativas irreais, comparações constantes, culpa por não ter feito mais. Nada disso aparece em planilhas, mas tudo isso consome energia que poderia estar sendo usada para construir algo novo, mesmo que pequeno. A mente humana tem uma característica pouco comentada. Ela prefere coerência à felicidade. Isso significa que, muitas vezes, ela escolhe manter um padrão conhecido, mesmo desconfortável, só para não entrar em conflito com a própria identidade. Se você passou muito tempo se vendo como alguém que vive no aperto, sempre se vira como dá, nunca tem sorte, essa narrativa vira um eixo, não porque seja verdadeira, mas porque é familiar. E quando chega o fim do ano, essa narrativa costuma ficar mais barulhenta, porque as comparações aumentam e as cobranças também.
A virada começa antes, quando você percebe que não precisa destruir sua história para mudar seu futuro. Você precisa, primeiro, parar de se definir só pelas partes difíceis dela. Prosperidade prática começa quando a identidade deixa de ser prisão e vira ponto de partida. Muita gente acha que mudar a mente é pensar diferente, mas na prática, mudar a mente começa por ouvir diferente. Ouvir os próprios pensamentos sem se confundir com eles. Perceber como certas frases internas surgem automaticamente, como se fossem verdades absolutas. Agora não dá. Depois eu vejo. Isso não é para mim. Já tentei antes. Essas frases parecem pequenas, mas funcionam como freios invisíveis. E o mais curioso é que para a mente cansada, esses freios parecem proteção. Eles evitam frustração, evitam esforço, evitam risco. Só que também evitam crescimento. A virada antes do ano novo começa quando você passa a notar esses freios, sem brigar com eles, entendendo que eles surgiram para te proteger em algum momento, mas talvez já não façam mais sentido do mesmo jeito. Essa mudança de relação com o próprio pensamento cria espaço interno, e espaço interno é onde novas decisões conseguem respirar. Existe também uma confusão comum entre controle e rigidez. Muitas pessoas no fim do ano tentam assumir o controle da vida, ficando mais duras consigo mesmas. Fazem planos rígidos, regras severas, promessas extremas. Isso até funciona por alguns dias, porque dá uma sensação falsa de poder. Mas logo a rigidez cobra seu preço, principalmente para quem já está cansado. A mente entra em resistência, o corpo acompanha e a frustração volta. Prosperidade sustentável não nasce da rigidez, nasce da consistência flexível. E consistência flexível começa com um tipo de autoconsciência que se desenvolve antes do ano virar. Entender seus próprios limites reais, não os limites que você gostaria de ter, nem os que você acha que deveria ter. Quando você respeita esses limites, não como desculpa, mas como dado, você para de planejar contra si mesmo. E planejar a favor de si é uma das chaves mais ignoradas da vida prática. Outro ponto pouco falado é o efeito acumulado das pequenas concessões internas. Não é um grande erro que costuma travar a prosperidade, mas uma sequência de só hoje, só dessa vez, depois eu compenso. Essas concessões não parecem graves isoladamente, mas criam um padrão de autoabandono. E o autoabandono mina a confiança interna. Quando você não confia em si, mesmo sem perceber, você toma decisões defensivas, aceita menos, arrisca menos, se expõe menos, insiste menos. O fim do ano costuma ser um espelho disso tudo, porque ele escancara o acúmulo. A virada começa antes, quando você começa a reconstruir essa confiança em doses pequenas, quase invisíveis, honrando acordos simples consigo mesmo, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Confiança interna não nasce de grandes vitórias, nasce de coerência repetida. No campo emocional, o encerramento do ano costuma ativar memórias antigas, lembranças de outros anos, de promessas não cumpridas, de expectativas frustradas, de versões de si mesmo que ficaram pelo caminho. Se isso não é olhado com maturidade, vira peso. Mas se é olhado com lucidez, vira aprendizado. A mente madura não usa o passado como arma contra si, usa como mapa. Um mapa não serve para te envergonhar por onde você passou, serve para mostrar onde você está. Quando você consegue olhar para trás sem se diminuir, algo muda no jeito como você olha para frente. A ansiedade diminui um pouco, porque o futuro deixa de ser um tribunal e passa a ser um campo de construção. E essa mudança de postura emocional é uma das maiores riquezas internas que alguém pode carregar para um novo ciclo. Existe também uma dimensão espiritual muito prática nessa conversa, que não exige linguagem complicada.
É a percepção de que você não precisa carregar tudo sozinho o tempo todo. Muitas pessoas vivem como se pedir ajuda fosse fraqueza, como se desacelerar fosse fracasso, como se descansar fosse atraso. Essa mentalidade cria uma solidão interna enorme. E a solidão interna pesa mais no fim do ano, quando as pessoas se recolhem, refletem, sentem. A virada começa antes, quando você se permite soltar um pouco essa postura de dar conta de tudo. Não para desistir, mas para alinhar esforço com sentido. Quando o esforço faz sentido, ele cansa menos. Quando o esforço é só reação ao medo, ele drena. Prosperidade espiritual, nesse contexto, é sentir que sua vida não é só uma sequência de tarefas, mas um processo com direção, mesmo nos dias difíceis. Pensando na vida financeira, que costuma ser um dos maiores focos de preocupação no fim do ano, a mente desorganizada financeiramente raramente é só um problema de matemática. Na maioria das vezes, é um problema de relação. Relação com o dinheiro, com o consumo, com a escassez, com o alívio momentâneo. O dinheiro vira válvula de escape ou fonte constante de tensão. A virada antes do ano novo começa quando você começa a observar essas relações com mais honestidade, sem moralizar demais, sem se atacar. Entender por que você gasta quando está ansioso, por que evita olhar extrato, por que adia decisões financeiras importantes. Não para se punir, mas para interromper ciclos automáticos. A prosperidade prática nasce quando o dinheiro deixa de ser um mistério emocional e passa a ser uma ferramenta consciente, mesmo que ainda limitada. Outro aspecto importante é o ambiente mental. O que você consome em conversas, notícias, redes sociais, comparações, reclamações. No fim do ano, isso se intensifica. Muita retrospectiva, muita projeção, muita opinião. A mente cansada absorve tudo sem filtro e fica sobrecarregada. A virada começa antes, quando você começa a proteger mais o que entra. Não com isolamento total, mas com mais critério. O que você escuta com frequência vira material de pensamento. O que vira pensamento frequente vira decisão, e decisão repetida vira destino. Essa cadeia é simples, mas poderosa. Cuidar do ambiente mental é uma forma silenciosa de investir no futuro. E como todo investimento, ele começa antes do retorno aparecer. Existe também o fator tempo. O fim do ano costuma dar a sensação de que o tempo passou rápido demais, ou eu perdi tempo. Essa sensação pode virar angústia ou pode virar ajuste. A diferença está em como você interpreta. Se o tempo é visto como inimigo, você entra no próximo ciclo correndo, atropelando processos, buscando atalhos. Se o tempo é visto como aliado, você entra com mais paciência estratégica. Prosperidade não combina com pressa crônica. Ela precisa de continuidade. E continuidade pede uma mente que aceita processos. A virada antes do ano novo acontece quando você começa a se reconciliar com o tempo, entendendo que crescimento real não se mede por meses isolados, mas por direção sustentada. Talvez o ponto mais delicado seja este. Muitas pessoas chegam ao fim do ano com uma sensação difusa de que algo está fora do lugar, mas não sabem exatamente o que. Isso gera inquietação, irritação, tristeza sem nome. A mente tenta resolver isso com distração ou com planos grandiosos, mas a sensação volta. A virada começa antes, quando você aceita essa sensação como um sinal, não como um defeito. Um sinal de que ajustes internos pedem atenção. Ajustes de valores, de prioridades, de limites, de expectativas. Não tudo de uma vez, mas um pouco de cada, com mais consciência.
Quando você começa a fazer esses ajustes ainda no fim do ano, o ano novo não chega como uma cobrança, mas como continuidade de algo que já começou por dentro. E aqui entra uma verdade simples, mas libertadora. Você não precisa estar pronto para começar o próximo ciclo de um jeito melhor. Você só precisa estar mais consciente. Consciência não elimina dificuldades, mas muda a forma como você lida com elas. Uma mente consciente percebe antes quando está entrando em padrões antigos. Ela se corrige mais rápido. Ela se culpa menos. Ela aprende mais. E aprendizado constante é uma das bases mais sólidas da prosperidade, porque ele transforma erro em recurso, e não em identidade. Quando você chega ao ano novo com essa postura, mesmo que sua realidade externa ainda não tenha mudado muito, algo fundamental já mudou: o lugar de onde você responde à vida. No fundo, a virada antes do ano novo não é um evento, é um processo silencioso de reorganização interna. Ele acontece quando você começa a se escutar mais, a se respeitar mais, a se compreender mais, sem romantizar, sem dramatizar. É um movimento de amadurecimento que não chama a atenção, mas sustenta tudo o que vem depois. E quando esse processo já está em andamento, o ano novo deixa de ser um peso cheio de expectativas e vira apenas mais um passo numa caminhada que já começou. Há um momento específico em que a mente começa a mudar de posição, mesmo antes de qualquer mudança visível acontecer. Esse momento não é marcado por empolgação, nem por grandes decisões. Ele aparece como uma reorganização silenciosa do olhar. A pessoa começa a perceber que não é mais sustentável viver do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, reagir do mesmo jeito. Não porque alguém disse que deveria mudar, mas porque o custo interno de continuar igual ficou alto demais. Esse ponto costuma surgir no fim do ano com mais força, justamente porque o barulho externo diminui um pouco e o acúmulo interno fica mais evidente. Quando esse deslocamento começa, algo importante acontece. A mente sai do modo sobrevivência imediata e entra, ainda que timidamente, no modo continuidade. Sobrevivência imediata é quando tudo é resolvido no curto prazo, no alívio rápido, no agora. Continuidade é quando você começa a pensar nas consequências emocionais e práticas do que faz, mesmo sem planejar tudo. A prosperidade prática depende muito mais desse segundo modo do que do primeiro. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele cria coerência. E coerência, para quem está cansado, é mais poderosa do que motivação. Um dos maiores bloqueios nesse processo é a confusão entre responsabilidade e culpa. Muita gente evita olhar para a própria vida com clareza porque acha que isso vai gerar culpa, julgamento e peso. Então, prefere distração. Só que clareza não precisa ser punitiva. Clareza pode ser um alívio. Quando você entende o que está acontecendo de verdade dentro de você, mesmo que não goste do que vê, algo se organiza. A culpa paralisa, a responsabilidade orienta. E orientação é exatamente o que a mente precisa para sair do cansaço crônico. No fim do ano, assumir responsabilidade interna é menos sobre consertar tudo e mais sobre parar de fingir que não vê. Há também uma ilusão comum de que prosperidade começa quando as condições melhoram. Quando o dinheiro sobra, quando o tempo aparece, quando o ambiente ajuda. Na prática, para a maioria das pessoas, as condições melhoram depois que a mente muda de postura, não antes. Isso não é discurso bonito, é funcionamento humano. Uma mente mais clara administra melhor o pouco que tem, escolhe melhor onde colocar energia, diz mais não para o que drena, sustenta decisões simples por mais tempo, e isso, ao longo dos meses, muda as condições.
A virada antes do ano novo é muitas vezes a primeira vez em muito tempo em que a pessoa para de esperar que a vida facilite e começa a facilitar a própria relação com a vida. Existe um ponto delicado aqui. Facilitar não é desistir de crescer. Facilitar é remover atritos desnecessários. Muitos atritos são internos, expectativas irreais, padrões de comparação, cobranças excessivas, promessas exageradas. Tudo isso cria fricção constante. A mente fica sempre em tensão, como se estivesse atrasada. Quando você reduz esses atritos, não porque aceitou pouco, mas porque ajustou o que não fazia sentido, a energia começa a sobrar. E energia sobrando é pré-requisito para a prosperidade. Não dá para construir algo novo quando tudo que você tem é gasto tentando aguentar o dia. Outro aspecto importante desse momento de virada silenciosa é a revisão das prioridades emocionais. Muita gente organiza a vida por urgência, não por importância. O urgente grita, o importante sussurra. No fim do ano, quando a pessoa está cansada, ela tende a atender ainda mais o que grita, porque quer resolver logo, quer se livrar. Só que o importante, quando ignorado, cobra juros emocionais, relações mal cuidadas, saúde negligenciada, valores distorcidos, escolhas repetidas sem reflexão. A prosperidade prática não nasce de uma vida sem urgências, mas de uma mente que não deixa as urgências engolirem tudo. E esse ajuste começa quando você passa a ouvir mais o que sussurra, mesmo que dê mais trabalho no começo. Há também uma mudança sutil no jeito como a pessoa lida com erros quando essa virada começa. O erro deixa de ser prova de incapacidade e passa a ser informação. Informação sobre limites, sobre timing, sobre preparo, sobre contexto. Quando o erro vira informação, ele perde o poder de humilhar. E quando ele perde esse poder, a mente fica mais disposta a tentar de novo, ajustar, aprender. Essa postura é essencial para a prosperidade, porque qualquer caminho de crescimento envolve erro. Quem tenta crescer sem errar, ou não cresce, ou vive em constante ansiedade. O fim do ano é um período fértil para ressignificar erros passados, não como marcas definitivas, mas como dados de um processo em andamento. Existe ainda o tema da expectativa alheia. No encerramento de ciclos, muita gente carrega o peso do que os outros esperam: família, amigos, sociedade, redes sociais. Isso cria um ruído enorme. A pessoa começa a pensar no próximo ano não a partir do que faz sentido para ela, mas do que fica bonito, do que parece certo, do que mostra progresso. Esse tipo de expectativa raramente sustenta decisões boas no longo prazo. A virada antes do ano novo começa quando você começa a separar o que é desejo genuíno do que é performance. Performance cansa rápido. Desejo genuíno, mesmo simples, sustenta. Prosperidade prática pede menos palco e mais chão. No nível psicológico, essa transição envolve também aceitar que nem todo desconforto é sinal de erro. Às vezes, o desconforto é sinal de crescimento. O problema é que a mente cansada associa desconforto automaticamente a perigo. Então, evita. Quando você começa a diferenciar desconforto destrutivo de desconforto construtivo, algo muda. O destrutivo drena, diminui, confunde. O construtivo desafia, mas amplia. Essa distinção não é óbvia no começo, mas fica mais clara quando você presta atenção no efeito que algo tem em você ao longo do tempo, não só no momento. A virada começa quando você para de fugir de todo desconforto e começa a escolher melhor quais valem a pena. Há também um ajuste importante na relação com disciplina. Disciplina, para muita gente, é sinônimo de dureza, rigidez,
cobrança constante, mas a disciplina que sustenta a prosperidade é mais próxima de cuidado do que de castigo. É a disciplina de fazer o básico mesmo quando não dá vontade, sem drama, de manter pequenos compromissos consigo mesmo, de não se abandonar nas fases difíceis. Essa forma de disciplina não nasce de frases motivacionais. Ela nasce de uma relação mais justa consigo. E essa relação começa a ser construída antes do ano novo, quando você para de se prometer coisas irreais e começa a se tratar como alguém que quer cuidar, não explorar. No campo espiritual, esse período também costuma trazer questionamentos mais profundos. Perguntas sobre sentido, propósito, direção. Muitas pessoas evitam essas perguntas porque não têm respostas prontas. Mas o simples ato de permitir que elas existam já muda algo. Quando você reconhece que sua vida não é só uma sequência de tarefas, mas um caminho que precisa de significado, a mente começa a se alinhar de outro jeito. A prosperidade, nesse contexto, deixa de ser apenas acumular e passa a ser construir algo que faça sentido para você. E quando faz sentido, o esforço se torna mais suportável, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Outro ponto fundamental é a relação com o próprio valor. Muita gente entra no fim do ano medindo o próprio valor pelo que produziu, pelo que conquistou, pelo que mostrou. Essa régua é cruel, porque ignora contexto, ignora processos internos, ignora sobrevivência emocional. A virada começa antes, quando você começa a dissociar valor pessoal de desempenho momentâneo. Isso não significa perder ambição, mas ganhar estabilidade emocional. Uma mente que se sente minimamente valiosa não precisa provar tudo o tempo todo. Ela pode crescer com mais calma, e crescimento com calma costuma ser mais sólido. Também é comum, nesse período, surgir um desejo de simplificar a vida. Mas simplificar não é fazer menos coisas aleatoriamente. É alinhar o que você faz com o que você acredita. Muitas complicações vêm de incoerências internas. Você diz que valoriza a paz, mas se coloca em ambientes caóticos. Diz que quer prosperar, mas se sabota financeiramente para aliviar emoções. Diz que quer mudar, mas mantém conversas internas que te puxam para trás. A virada começa quando você começa a reduzir essas incoerências, não de forma radical, mas consistente. Cada incoerência ajustada libera energia, e energia liberada vira ação mais consciente. Há um detalhe importante: esse processo não costuma ser confortável. Ele mexe com zonas de identidade, com hábitos antigos, com histórias que você conta há anos. Por isso, muita gente prefere pular essa etapa e ir direto para planos e metas. Mas sem essa base, os planos ficam frágeis. É como construir em solo fofo. A virada antes do ano novo é justamente o momento de firmar o solo, de fortalecer a mente para sustentar o que vem depois. Não é uma fase bonita para postar, mas é uma fase poderosa para viver. Com o tempo, quem passa por esse ajuste interno começa a notar pequenas mudanças externas. Não milagres, mas sinais. Mais clareza ao acordar, menos impulsividade, decisões um pouco mais alinhadas, menos autossabotagem. Essas mudanças parecem pequenas, mas têm efeito composto. E o efeito composto é um dos princípios mais importantes da prosperidade prática. Pequenas melhorias sustentadas ao longo do tempo geram resultados que parecem grandes depois. Mas tudo começa com a decisão silenciosa de não continuar no automático. É importante dizer também que essa virada não elimina recaídas. Você ainda vai ter dias ruins, pensamentos antigos, comportamentos que voltam. A diferença é que, com mais consciência, você percebe mais rápido e se ajusta antes que vire um ciclo longo. Essa capacidade de ajuste rápido é uma forma avançada de maturidade mental. Ela economiza tempo, energia e sofrimento,
E ela começa a ser treinada justamente quando você passa a observar a própria mente com mais presença, sem se atacar. No fim das contas, a virada antes do ano novo é um processo de alinhamento interno. Alinhar o que você pensa, o que você sente e o que você faz, dentro do possível. Não é perfeição, é coerência suficiente. E coerência suficiente já muda muito. Quando você entra no próximo ciclo com essa base, o ano novo deixa de ser uma esperança desesperada e passa a ser um território de continuidade. Não porque tudo vai dar certo, mas porque você está mais preparado para lidar com o que vier. E essa preparação silenciosa é uma das formas mais reais de prosperidade que existem. Existe um instante em que tudo começa a se encaixar de um jeito mais silencioso. Não é quando você resolve todos os problemas, nem quando a vida finalmente fica leve. É quando você passa a se observar com mais lucidez e menos auto-engano. Nesse ponto, a mente já não se agarra tanto às promessas do ano novo como salvação, porque algo mais sólido começou a ser construído por dentro. Você percebe que a verdadeira virada não depende de uma data específica, mas do lugar interno de onde você passa a viver. E quando esse lugar muda, mesmo que devagar, o próximo ciclo deixa de ser uma aposta desesperada e passa a ser uma continuidade mais consciente. Um sinal claro de que essa virada interna aconteceu é a forma como você lida com expectativas. Antes, elas vinham carregadas de ansiedade e cobrança. Agora, começam a vir com mais realismo. Você ainda quer melhorar, ainda quer prosperar, ainda deseja estabilidade e crescimento, mas não precisa mais transformar isso em pressão constante. A mente entende que progresso não acontece em linha reta e que recaídas não anulam aprendizado. Esse entendimento reduz o desgaste emocional. E reduzir desgaste é uma das formas mais diretas de preservar energia para construir algo melhor. Prosperidade prática nasce, muitas vezes, não de fazer mais, mas de desperdiçar menos energia com conflitos internos desnecessários. Outro indício forte dessa virada é a maneira como você passa a usar o tempo. Não porque ficou mais produtivo no sentido clássico, mas porque começa a ter mais intenção. Você percebe quando está se distraindo para fugir, quando está se ocupando para não sentir, quando está adiando decisões importantes por medo. Essa percepção muda o jogo. Não te transforma em alguém perfeito, mas em alguém menos automático. E uma mente menos automática toma decisões um pouco melhores com mais frequência. Ao longo do tempo, essa frequência cria diferença real. Não é um salto, é um deslocamento constante na direção certa. Nesse estágio, a relação com o dinheiro também começa a mudar de forma sutil. Não porque ele apareceu de repente, mas porque você começa a tratá-lo com menos carga emocional. O dinheiro deixa de ser apenas fonte de culpa, ansiedade ou alívio momentâneo e passa a ser visto como parte de um sistema maior da sua vida. Você começa a perceber como emoções influenciam escolhas financeiras, como impulsos surgem em momentos específicos, como evitar olhar para números também é uma decisão. Essa consciência não resolve tudo, mas tira o dinheiro do campo do mistério. E quando algo sai do campo do mistério, ele se torna mais manejável. Prosperidade prática começa quando você entende o jogo que está jogando. No campo emocional, essa virada se manifesta como mais tolerância consigo mesmo. Não aquela tolerância que vira acomodação, mas a que permite continuar mesmo quando não está tudo bem. Você para de se tratar como inimigo nos dias ruins. Aprende a reconhecer limites sem se definir por eles. Isso muda profundamente a capacidade de sustentar processos. Muita gente desiste, não porque não consegue, mas porque se ataca tanto no caminho que fica insuportável continuar. Quando o diálogo interno muda, o esforço fica mais leve, mesmo que a dificuldade permaneça. E esforço mais leve
é esforço sustentável. Há também uma mudança perceptível na forma como você se posiciona diante dos outros. A necessidade de comparação diminui. A urgência de provar algo enfraquece. Você começa a se guiar mais pelo que faz sentido para você do que pelo que impressiona. Isso não te afasta do mundo, te coloca em uma relação mais saudável com ele. Prosperidade não exige isolamento, mas exige critério. Saber o que absorver, o que filtrar, o que ignorar. Essa maturidade não aparece do nada. Ela nasce de um processo interno que costuma começar quando você para de esperar a validação do calendário e começa a se alinhar consigo mesmo. Nesse ponto é comum você olhar para trás e perceber que o maior ganho não foi uma conquista específica, mas uma mudança de postura. Você reage menos, escolhe mais, se culpa menos, ajusta mais, se compara menos, observa mais. Esses movimentos parecem pequenos, mas têm um impacto profundo ao longo dos meses. São eles que criam estabilidade emocional, clareza mental e uma base mais sólida para prosperar de forma realista. Não é a prosperidade das promessas rápidas, mas a prosperidade que aguenta o tempo, os imprevistos e as fases difíceis. Talvez você perceba também que seu interesse por conteúdos que organizam a mente, em vez de apenas animá-la, aumentou. Isso não é coincidência. Quando a mente amadurece, ela passa a buscar profundidade em vez de estímulo constante. Ela prefere algo que a ajude a se orientar do que algo que a excite por alguns minutos. Esse tipo de busca é sinal de crescimento interno. E crescimento interno, mesmo silencioso, costuma preceder qualquer avanço externo consistente. Se em algum momento dessa reflexão algo fez sentido para você de um jeito diferente, esse reconhecimento já é parte do processo de alinhamento. Ao chegar aqui, fica claro que a virada antes do ano novo não é sobre antecipar metas, nem sobre criar listas infinitas, nem sobre se prometer uma versão idealizada de si mesmo. É sobre entrar no próximo ciclo com menos ruído interno e mais presença. É sobre carregar menos peso desnecessário e mais clareza. É sobre aceitar que você não controla tudo, mas pode escolher melhor como responde ao que acontece. E essa escolha, repetida com consciência, transforma trajetórias inteiras. O encerramento de um ciclo, quando vivido dessa forma, deixa de ser melancólico ou ansioso e passa a ser integrador. Você não precisa apagar o ano que passou nem glorificá-lo. Pode simplesmente reconhecê-lo como parte da sua história. Com erros, aprendizados, sobrevivências e pequenas vitórias. Esse reconhecimento te coloca em um lugar mais inteiro. E pessoas inteiras tendem a construir com mais consistência, porque não estão sempre tentando compensar algo quebrado por dentro. Se ao longo desse caminho você sentiu vontade de guardar essa reflexão ou de compartilhá-la mentalmente com alguém que vive esse mesmo cansaço silencioso, isso diz muito sobre o ponto em que sua mente está agora. Significa que você não está apenas buscando mudança, mas compreensão. E compreensão é um dos ativos mais valiosos que alguém pode carregar para um novo ciclo de vida. No fim, a mensagem central é simples, mesmo que profunda. A virada começa quando você muda o lugar interno de onde vive, não quando o calendário muda. Quando essa base está mais firme, o ano novo deixa de ser uma promessa vazia e passa a ser apenas mais um passo em uma caminhada que já começou. Uma caminhada mais consciente, mais alinhada e mais possível. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, permanecer nesse espaço, acompanhando conteúdos que organizam a mente e fortalecem esse alinhamento interno, é uma forma natural de continuar esse processo, não como obrigação, mas como escolha de quem decidiu viver com mais clareza e menos ruído.